3 níveis diferentes de color grading, que é um aspecto essencial da edição de vídeos e é o que mais vai fazer as pessoas que assistirem os seus vídeos olharem e falar: que vídeo bonito, que vídeo formoso. Se você já se perguntou por que alguns vídeos parecem mais profissionais ou literalmente mais bonitos do que outros, isso se deve muito ao color grading. Mas antes da gente fazer essas mudanças nas cores do nosso vídeo, é importante ressaltar que a base de um bom color grading é uma gravação de qualidade. Isso significa que para um bom color grading, você precisa gravar seus vídeos com uma boa exposição, com um balanço de branco correto e uma paleta de cores bem definida. Além disso, é muito importante entender a diferença entre o color grading e o color correction, que é muito confundida hoje em dia, mas para resumir, são dois processos complementares. Primeiro, a gente faz o color correction, ou a correção de cores, e depois o color grading. A correção de cor se concentra em ajustar questões técnicas da tua imagem, fazer o balanceamento das cores, fazer ajustes de exposição e principalmente transformar a imagem crua da câmera, que normalmente sai assim da nossa câmera, em uma imagem que a gente possa olhar e falar: tá, isso aqui tá mais real, tá mais natural. Como essa imagem aqui, por exemplo. Depois, no processo de color grading, a gente tem um pouco mais de liberdade artística e fazer com que as cores transmitam alguma emoção, comuniquem a nossa identidade ou simplesmente fiquem mais bonitas. E aí é onde a imagem sai disso daqui para isso daqui. A gente ressalta o que a gente quer ressaltar, altera o que é necessário para construir um visual mais bem definido. E é essa segunda parte que eu quero focar nesse vídeo hoje. O color correction vai ficar para outro vídeo, mas se você quiser entender esse processo completo, como fazer nos seus próprios vídeos, eu ensino tudo de color correction e color grading no curso Edite como Artista 2.0. Esse curso ele tá disponível na nossa escola Brainstorm Academy e você recebe acesso a ele fazendo a assinatura Premium, que inclusive tem uma oportunidade especial para você, mas eu vou falar disso depois. Mas agora que você entendeu tudo isso, ficou tudo claro, eu vou te mostrar esses 3 níveis diferentes de color grading em 3 programas diferentes, até para você entender as possibilidades e limitações de cada uma dessas ferramentas. E nós vamos começar com uma das ferramentas mais populares para criadores de vídeo, principalmente a galera que está começando, que é uma opção grátis e roda em praticamente qualquer computador. Eu tô falando do CapCut, que tem uma versão para o celular também, mas hoje nós vamos usar a versão de PC. E aqui no meu CapCut, eu vou trazer para minha linha do tempo o vídeo que eu vou fazer esse color grading. Você tá vendo que o vídeo precisa ser corrigido, né? Ele tá com a imagem toda lavada porque ele acabou de sair da câmera. Como o meu foco não é te explicar como fazer essa correção agora, então eu vou fazê-la rapidinho aqui. Vou começar transformando o espaço de cor e fazendo o meu balanceamento de branco. Ajustei um pouquinho da luminosidade e pronto. Esse daqui é o meu vídeo já com uma correção de cor básica. Porém, pra gente dar mais personalidade para ele aqui na nossa narrativa, através do color grading, a gente tem 2 formas de fazer no CapCut. E essas 2 formas que são através dos filtros do CapCut ou então através dos LUTs. Já você vai entender tudo isso. Mas para começar, nós podemos entrar aqui na categoria de filtros do CapCut para desktop. Pode ser que seus filtros estejam fechados aqui assim, é só você clicar aqui e ele vai abrir todos, desde filtros em destaque, passando por diferentes categorias que você pode aplicar. E aqui a gente tem a pré-visualização das cores desses filtros. Só um detalhe, que se você estiver vendo esse íconezinho Pro aqui dentro desses filtros, é porque eles são pagos, beleza? Aí você não vai conseguir usá-los sem a marca d'água do CapCut. Mas os demais você pode usar 100% de graça. E são muitos, hein? Mas basicamente, a partir do momento que você encontrar algum visual que você considera fazer sentido para sua narrativa, para o seu vídeo, você vai simplesmente clicar nele, o CapCut vai fazer o download e você vai poder pré-visualizar a sua imagem com esse filtro aplicado. Olha como esse filtro ficou legal. Ele trouxe um pouco mais de peso para a imagem, um pouco mais de contraste e deu toda uma personalidade a partir da cor amarela. Se a gente observar a nossa imagem, esse tom amarelado tá fazendo bastante parte dela, né? Então, em vez de esconder esse amarelo, o melhor é que a gente reforce esse amarelo. Só tomando cuidado para esse abajur azul aqui não ficar completamente estourado, como ele tá aqui dessa forma, né? Na minha opinião, o tom de pele das meninas ficou bem legal, o tom do amarelo também ficou bom, só que o problema foi esse azul aqui no meio. E é uma limitação do CapCut o fato de que a gente não consegue trabalhar individualmente nas cores. Por isso, a gente vai ter que buscar outras opções aqui e não vai ter muito o que fazer para tentar reajustar, beleza? Mas como eu falei, você tem muitas e muitas opções que você pode ir clicando e testando para visualizar. Só que a minha principal recomendação para você é a seguinte: em vez de você sair
sair testando um e outro, simplesmente clicando e tentando encontrar um que fique bom, que fique legal, primeiro tente entender qual que é o visual que você quer criar. Como eu falei aqui no meu caso, eu quero favorecer esse amarelo, quero que aquele azul lá no fundo não fique aparecendo demais, então eu vou buscar uma imagem que tenha justamente essas características, certo? Sabendo que eu quero esse resultado, eu posso vir direto aqui nos filtros que são warm, ou seja, são mais quentinhos, mais mornos. E aí eu ganho bastante tempo porque eu posso pré-visualizar filtros que façam mais sentido para isso que eu quero passar com a minha imagem, certo? Filtros retrô também funcionariam muito bem. Olha como esse daqui ficou legal e como ele deu uma apagada no nosso abajur lá atrás, né? Poderia ser uma opção. Mas enfim, depois que você escolheu o seu filtro, você pode clicar nesse botãozinho de mais aqui que ele vai adicionar o filtro aqui embaixo. E quando o filtro estiver aqui na sua linha do tempo, não se esqueça de deixar ele por cima de todo o vídeo, ou melhor, de toda a parte do vídeo onde você quer aplicar essas cores. E você pode controlar a intensidade desse filtro por esse controlezinho de força. Olha lá. Você pode diminuir ou você pode aumentar conforme a sua necessidade, tá? Mas também pode ser que os filtros não sejam suficientes para você. É aí que a gente entra no uso dos LUTs. LUTs basicamente são arquivos universais que vão funcionar no CapCut, no Premiere, em qualquer programa de edição, e eles carregam algumas informações de transformação de cor, como se fossem os filtros, mas um pouquinho diferente. Se você quiser entender isso melhor, a gente já fez um vídeo sobre isso. Clica nesse card que tá aparecendo aqui no topo que a gente te mostra, tá? Mas eu basicamente vou remover esse filtro, porque eu quero usar o LUT em vez do filtro. Então agora eu vou vir aqui em ajuste, vou escolher aqui LUT, e você tá vendo que por enquanto tem só esses dois aqui, que são os que eu já adicionei. Mas você pode importar seus LUTs aqui para dentro do CapCut. Clica aqui em importar, você vai poder acessar a pasta onde você tem alguns LUTs. Olha só, nessa pastinha eu tenho alguns LUTs e eu poderia simplesmente escolher alguma delas, como por exemplo essa Golden Hour. Eu vou clicar aqui em abrir, e quando a gente clica aqui, a gente pode pré-visualizar como que a imagem vai ficar com o LUT. Se você estiver feliz com esse resultado, ou se você quiser escolher outro, você também pode, mas você estando feliz, você pode clicar aqui e arrastar para sua linha do tempo, igual a gente fez com o filtro. E aqui você também vai poder fazer o ajuste com o LUT, tá? Mudando aqui, ó, a força. Só que agora você ganha os controles aqui embaixo, aqueles mesmos que eu estava usando para trabalhar na correção de cor da imagem. E aqui você pode usá-los justamente para conseguir um visual diferente, ó, aumentando ou diminuindo esse contraste, modificando as sombras, trazendo mais luz ou deixando a imagem mais escura, enfim. Você tem todos esses controles para poder alterar o color grading da sua imagem e alcançar o objetivo que você quer com o seu vídeo, beleza? E o legal dos LUTs é que você pode encontrar vários deles para download internet afora. Lá na Brainstorm Academy, por exemplo, a gente tem centenas e centenas de LUTs para quem é assinante do plano Premium baixar à vontade. Mas com isso já fica claro aqui como que a gente pode usar o nosso CapCut para fazer color grading a partir de agora, certo? Mas vamos para o nosso segundo nível do color grading, agora usando o Adobe Premiere. E aqui no Premiere eu vou ter que fazer exatamente o mesmo processo que eu fiz lá no CapCut. A transformação do meu espaço de cor, os ajustes de balanceamento de branco e também ajustes de exposição, e tudo isso eu fiz usando a ferramenta Lumetri Color. E sempre que você vai fazer o color grading, eu sugiro que você crie uma nova instância do Lumetri Color para que fique separado a parte da correção e depois a parte do grading. Então é o que eu vou fazer aqui. Eu vou selecionar o meu Lumetri e vou adicionar um outro efeito que eu vou até renomear e vou colocar aqui como Color Grading. Porque agora que o meu vídeo está com a correção ok, eu posso trabalhar no visual. E da mesma forma como a gente tem os filtros e os LUTs lá no CapCut, a gente tem isso aqui dentro do Premiere. Eles estão aqui na aba Criativa. Quando você acessa, você pode escolher dentro de uma lista de looks que o Premiere já tem, que você pode ir movendo aqui o seu mouse e ele vai te mostrando os outros possíveis resultados. E você também pode escolher um LUT pronto, vindo aqui em Browse e escolhendo aqui um LUT para você aplicar. Só que a graça é que aqui dentro do Premiere a gente ganha muitas ferramentas que nos permitem alterar a nossa imagem. Então, por exemplo, eu gostei muito desse visual aqui, desse perfil de cor, porque eu achei que trouxe bastante aquela questão do amarelo, só que você pode perceber que a cor azul se tornou roxa lá no fundo. E eu não necessariamente quero isso. Como que a gente pode corrigir isso aqui no Premiere? Eu vou sair da frente rapidinho, mas vindo aqui na nossa aba de curvas, a gente tem as curvas de matiz e saturação. Aqui na curva de matiz versus matiz, hue versus hue, eu vou selecionar aqui com conta-gotas a corzinha roxa desse meu abajur e pegando aqui esse pontinho do meio, eu posso
voltar essa cor para mais perto do azul, conforme eu desejar. Vou deixar a seleção um pouquinho maior aqui para a gente ter um pouco mais de espaço e dessa forma eu posso trabalhar aqui na tonalidade que eu desejar. Eu também tô achando que tá muito saturado esse abajur, então eu vou diminuir um pouquinho a intensidade dessa cor dele, vou clicar nele, aumentar um pouquinho aqui a distância dos dois e vou diminuir um pouco essa saturação, só para ele não ficar tão vivo ali atrás, certo? Ó, se eu quisesse deixar esse abajur mais avermelhado, mais roxo, eu poderia a partir disso. E isso também nos permite alterar a própria tonalidade, às vezes até aqui do amarelo, se assim eu desejar. Eu posso criar um pontinho aqui perto do amarelo e olha como o amarelo vai ficando mais esverdeado ou mais próximo do laranja, tá vendo? Ó, eu acabei gostando um pouco mais desse resultado aqui, achei que ficou um pouco mais estilizado. E até o próprio tom de roxo que a gente alcançou aqui, ele combina mais com o tom de amarelo que a gente selecionou. Perceba a diferença desse color grading. Olha como a gente deixou as cores com muito mais harmonia, né? A partir dessas seleções. Olha que visual bonito. Ele tava assim antes, ele tá dessa forma agora com o grading. E a gente tem outras possibilidades criativas aqui no Premiere, como por exemplo, adicionar uma vinheta para deixar essa imagem com as bordas mais escurecidas. Olha a diferença que esse visual nos dá, né? Como a imagem fica muito mais focada aqui nas meninas, em vez de ficar chamando a atenção aqui nas bordas. Do mesmo jeito, eu posso vir aqui no nosso seletor secundário para escolher um determinado tom e trabalhar apenas nele. Por exemplo, vamos supor que eu queira mudar esse tom de azul super específico aqui do meio da claquete. Eu posso pegar ele aqui com o meu conta-gotas, vou ativar esse botãozinho para eu visualizar se eu estou selecionando só ele, e aí eu vou tentar ajustar aqui para selecionar apenas aquela tonalidade de azul, certo? Olha aí. Agora, desmarcando essa opção, eu posso fazer os ajustes nesse tom específico de azul que não vai mexer em mais nada. Eu posso tirar completamente o tom azulado dele se eu quiser, eu posso deixar ele mais vivo, posso mexer na tonalidade de azul dele. Olha lá como ele vai chamando mais atenção e a gente vai alterando o visual dessa parte específica do vídeo. E o legal é que mesmo conforme elas mexem aqui na claquete, ó como esse azul ressalta, tá vendo? É uma opção que eu tenho. E assim a gente traz um pouco mais de personalidade para nossa imagem, pensando naquele nosso objetivo de favorecer esse amarelo, tentar construir um visual um pouco mais interessante e perceba como que com as ferramentas mais avançadas do Premiere a gente consegue um resultado super bacana e super bonito, né? Porém, o Premiere por si só, ele também tem as suas limitações. Ainda mais quando a gente compara com o programa do nosso terceiro nível de color grade, que é o DaVinci Resolve. Também é um programa gratuito que você pode baixar e instalar no seu computador e dar uma olhada nas coisas que a gente consegue fazer com esse programa. Aqui no DaVinci Resolve eu vou trazer o meu vídeo para a linha do tempo para a gente poder editar a cor dele e nós fazemos toda a edição de cor aqui na aba Color. Então vamos entrar nessa aba e sim, eu terei que fazer todo o processo que eu fiz no Premiere e no CapCut aqui também, que é a correção de cor. Só que o DaVinci trabalha com correção de cor de uma forma diferente, né? Através dos nós. Então eu vou começar adicionando um novo nó aqui à frente desse meu primeiro. E nesse cara eu vou adicionar um efeito que é o Color Space Transform, onde eu basicamente estou fazendo o processo técnico de transformar a imagem da câmera numa imagem corrigida, que nos outros aplicativos eu fiz com o LUT. Aqui no DaVinci a gente faz com o Color Space Transform. E agora, nesse nó anterior, eu posso fazer aqueles ajustes que eu também fiz para balancear as minhas cores e tudo mais. Olha só. E perceba como aqui no DaVinci, as mudanças que a gente faz na nossa imagem, elas ficam completamente diferentes do que quando a gente fazia no Premiere e no CapCut, certo? Porque a ciência do tratamento de cores aqui dentro do DaVinci é extremamente diferente da do Premiere, que é extremamente diferente da do CapCut. Então, os resultados vão sim ser diferentes sempre. E aqui no DaVinci a gente tem a liberdade de trabalhar de muitas formas diferentes durante o processo de correção de cor. Então, tem pessoas que vão trabalhar com os nós numa determinada ordem, outras pessoas vão trabalhar de forma diferente. Existem múltiplas formas e a que eu gosto de trabalhar é fazer os ajustes de correção sempre antes da transformação do espaço de cor e depois, quando a gente vai fazer o grading, eu gosto de fazer depois da transformação do espaço de cor. Então, eu tô vendo aqui que, por exemplo, esse azul tá muito saturado. Eu vou fazer esse ajuste antes aqui da minha transformação. Então, nesse meu primeiro nó, eu vou vir aqui e vou trocar as minhas curvas para aquela curva parecida com a do Premiere. Lembra que a gente tem a curva de matiz versus matiz, matiz versus saturação? Ó, eu tenho aqui, ó, matiz versus saturação. E com o meu conta-gotas, eu vou clicar bem aqui nesse meu abajur e vou diminuir um pouco a intensidade da saturação dele, que tá muito alto. Beleza. E assim a nossa imagem já fica com um balanceamento um pouquinho melhor. Agora,
lembrando do visual que a gente quer criar nessa imagem, trazer bastante força nesse amarelo, deixar a imagem mais quentinha, eu vou começar a trabalhar aqui na minha parte do Color Grading, onde eu basicamente poderia também usar um filtro, uma pré-definição ou um LUT aqui dentro, porque o DaVinci também tem isso. Para fazê-lo, eu posso adicionar aqui, ó, clicando com o botão direito, adicionar um novo nó serial. E aqui eu tenho uma galeria de LUTs que eu posso tanto instalar LUTs no meu DaVinci, como usar os que o próprio DaVinci já tem. Por exemplo, aqui nessa minha categoria de LUTs gratuitos, eu tenho vários LUTs que poderiam ser interessantes para minha imagem. Eu posso só colocar o mouse aqui em cima e a gente já pré-visualiza como que o resultado vai ficar, tá vendo? Esse daqui puxou o contraste com bastante força, não gostei muito. Olha só, esse daqui eu já gostei um pouco mais, então eu vou simplesmente clicar e arrastar nele aqui para esse nozinho. Só que eu tô achando agora a imagem muito avermelhada, então eu vou dar uma ajustadinha aqui no meu tint para tirar um pouquinho desse vermelho, puxar um pouquinho mais pro verde, e vou fazer uns ajustezinhos aqui no gama. E olha só como a imagem trouxe esse contraste mais legal, tá vendo? Para trazer um pouquinho do amarelo de volta, eu vou puxar um pouquinho aqui do ganho, mas não muito, porque já tá bem amarelo aqui, ó, você pode ver na pele da Nivea, na camisa dela e tal. Olha a diferença, como tava antes e como tá ficando. Legal, né? Mas a graça do DaVinci não tá em você usar esses LUTs, que você inclusive pode controlar aqui a intensidade deles, vindo na sua aba Keying e diminuindo aqui o Key Output. Olha como é que ele diminui ali a intensidade do nosso LUT, tá vendo? Só que, claro, como eu fiz outras alterações aqui além do LUT, essas alterações também vão diminuir, beleza? Eu teria que deixar o LUT separado e fazer as alterações em outro nó para que isso interferisse apenas na intensidade do LUT. Mas a graça do DaVinci está nas ferramentas avançadas dele. Por exemplo, eu vou adicionar um novo nó aqui e vou usar a ferramenta Color Warper para poder ajustar a tonalidade do amarelo, que eu tô sentindo que tá indo muito perto do laranja e eu queria um amarelo um pouco mais amarelado. Então eu vou pegar todos esses pontos aqui, ó, que estão perto do laranja e vou clicar neles e trazê-los um pouquinho mais aqui para perto do amarelo, tá vendo, ó? E olha como a gente muda completamente a tonalidade da imagem. Trazendo mais para o centro, a gente deixa a imagem com um pouco menos de saturação. Trazendo mais para fora, a gente deixa a imagem mais saturada. Mas principalmente, eu posso fazer isso enquanto eu altero tanto a matiz quanto a saturação da cor. Então, ó, aqui para mim, a imagem já tá mais interessante. Olha a diferença, como tava bem laranjada e agora a gente tem um equilíbrio um pouco mais legal. Outra ferramenta avançada que a gente pode usar aqui no DaVinci é adicionar um novo nó e aplicar, por exemplo, as Power Windows, ou seja, máscaras que vão fazer com que apenas uma parte da imagem receba a modificação. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, uma máscara redonda, colocar aqui perto do rosto das meninas, que é onde eu quero que tenha bastante foco. Posso ajustar aqui a suavização dessa máscara e vou inverter a máscara clicando nesse botão. Agora eu posso vir aqui e diminuir a luminosidade. Olha que bacana. Dessa forma a gente cria aquele visual um pouco mais fechado ali nas meninas, certo? E a gente pode até rastrear essa máscara vindo aqui no botão Tracker, colocando aqui no começo do vídeo e apertando um play. E aí, ó, a máscara vai acompanhar o movimento das meninas e vai fazer com que esse círculo fique apenas em volta delas, certo? Olha aí que legal. E olha a diferença da imagem que a gente tá construindo aqui, né? Ó como tava antes, como tá ficando aqui agora. Um outro recurso legal que a gente pode usar, que eu particularmente gosto bastante, é o recurso do Glow, que é um efeito que você pode vir aqui e colocar no seu clipe e fazer os ajustes para deixar, ó, esse brilhozinho invadindo a sua cena, tá vendo? Ó, eu gosto bastante de deixar ele bem fraquinho. Perceba como a diferença é bem pouca, só que ele dá um pouquinho mais de atenção para o que é mais claro na nossa imagem, né? E isso acaba ficando bem legal. Porque agora eu tô achando a minha imagem um pouco escura demais, então eu vou voltar nesse primeiro nó aqui e vou dar um pouco mais de luz para ela. Olha lá, que assim tá mais legal. E assim a gente pode ir explorando essas que são só algumas das milhares de ferramentas que o DaVinci Resolve tem à nossa disposição para construir um visual com ainda mais elementos. Mas com isso, o que você pode perceber? Primeiro, que cada ferramenta tem suas possibilidades e suas limitações. Segundo, que quanto mais ferramentas à nossa disposição, mais complexo pode se tornar o nosso visual, e isso não necessariamente é uma coisa boa, mas quanto mais ferramentas à nossa disposição, mais a gente pode criar em cima do vídeo que a gente está trabalhando. Agora, você lembra que eu te falei que tinha uma oportunidade especial para você? Então, só lembrando uma coisa, a nossa assinatura Premium te dá acesso tanto ao curso Edite como Artista que eu mencionei lá no começo do vídeo, como também curso de Premiere, curso de DaVinci Resolve, curso de CapCut no celular, em breve talvez até um curso de CapCut no computador. E o fato é que, se você fizer assinatura, você recebe acesso a tudo isso agora, aí na sua conta da Brainstorm Academy. E o melhor de tudo,
a oportunidade. 30% de desconto hoje na sua assinatura, tá? É só acessar o primeiro link aí da descrição para você conhecer tudo que tem disponível dentro da nossa plataforma, e eu espero que você tome a decisão de realmente começar a entrar nesse mundo do audiovisual de cabeça a partir de agora. Então clica no link da descrição, aproveita 30% off. Mas eu também quero saber de você, qual das 3 imagens você mais gostou do resultado? A do CapCut, a do Premiere ou a do DaVinci Resolve? Você me fala, me diz a sua opinião e escolha uma das 3 aí nos comentários, beleza? Aí na tela tá aparecendo mais um vídeo para você continuar assistindo aqui no canal da Brainstorm Academy. Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!